Olá, bem-vindos ao nosso curso preparatório mais uma vez. Eu sou Felipe Novaes, eu sou advogado, professor de Direito Civil aqui do curso e a gente continua falando sobre os contratos. Bem, o assunto da aula de hoje é essencialmente os princípios aplicáveis à teoria geral do contrato. É muito importante ter esses conhecimentos bastante claros e bastante fundados na sua cabeça pelo seguinte: quando você estiver se você estiver se deparando com uma questão ali no exame de ordem e que você não saiba exatamente qual é a alternativa, seja porque o legislador cobrou um assunto muito específico sobre contratos, ou seja porque aquele texto da lei especificamente você não lembra, você pode usar os seus conhecimentos sobre os princípios que pertencem aqui à teoria geral dos contratos e aplicar naquela questão para que você consiga, no mínimo, eliminar várias questões e, na melhor das hipóteses, já chegar naquela que é correta. Então, esse assunto principiológico, por ser muito aberto, por ser muito genérico, ele é bastante importante. O primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da autonomia da vontade. A gente já viu que a liberdade de contratar das partes, ela não é exatamente absoluta, certo? Existe uma série de limitações que a legislação, que o a legislação e o ordenamento vão trazer para a gente e que vão limitar exatamente essa autonomia da vontade. Mas o que diz esse princípio? Em regra, as partes são livres para contratar. Salvo essas hipóteses, e que vão ser tratadas no momento em que elas chegarem, porque é mais fácil falar do que falar ponto a ponto sobre isso de uma forma descontextualizada, as partes elas vão poder exatamente contratar sobre aquilo que elas querem. Existem 3 planos de autonomia da vontade que versam exatamente sobre isso. O primeiro é que as partes elas são livres para contratar ou não. Você não pode ser obrigado a realizar um contrato ou a celebrar um contrato se assim não for a sua vontade. Isso pertence justamente àquele plano de manifestação livre das vontades. Você pode contratar ou não, caso queira. O segundo aspecto dessa autonomia da vontade, ela vai versar sobre quem contratar. Você é livre para contratar com quem você bem entender, da mesma forma como você é livre para contratar ou não contratar. E o terceiro aspecto dessa liberdade, ela versa sobre o que contratar. Você também é livre para resolver e para deliberar sobre o que vai ser objeto daquele contrato, a forma da prestação. Isso tudo pertence ao conceito que está abrangido nessa autonomia da vontade no momento de se celebrar um contrato. Como eu disse, existem certas limitações. Então a gente já viu da ordem pública, que inclusive é o próximo princípio, que a gente vai tratar melhor no detalhe, mas existem outras. Por exemplo, se você é um vendedor, você tem uma loja, você é um comerciante, melhor dizendo, e aí você anuncia um produto, está na sua prateleira, você coloca o preço desse produto, as pessoas sabem as pessoas sabem acerca da qualidade daquele produto, porque é uma marca conhecida, e você colocou ali e expôs na sua prateleira. Todo consumidor que entrar e, dentro dos padrões da normalidade, chegarem e desejarem comprar aquele produto e estiverem dispostos a pagar o preço e na forma que você determinou, não vai ser possível para esse comerciante impedir que esse negócio seja feito. Então, veja, essa liberdade de contratar ou não, ou de com quem contratar, no caso é o que pega mais, ela vai ser reduzida, justamente porque você não pode praticar uma discriminação infundada e que impeça essa realização do negócio jurídico. Então é importante saber também que existem essas limitações, não as mais óbvias, mas também algumas mais específicas. Ademais, o segundo princípio que a gente vai tratar é o da supremacia da ordem pública. Veja, o que se percebeu ao longo da evolução do estudo sobre o contrato, tanto da parte legislativa quanto jurisprudencial? Essa liberdade indiscriminada que as partes possuíam no momento mais privatista dessa teoria, ela conferia uma liberdade de contratar que ela era essencialmente política, mas não econômica, e que esse detalhe fazia toda a diferença. Veja,
trazendo isso para uma situação mais concreta. Quem vocês acham que possui uma maior possibilidade de impor a sua vontade no momento de celebração do contrato? Uma grande rede de distribuidora de alimentos ou aquele consumidor isoladamente considerado? Veja, essencialmente, essa grande rede vai ter muito mais condições de fazer valer a sua vontade por um meio ou pelo outro, expresso ou dissimuladamente, justamente porque essa liberdade política que as partes têm para contratar não se traduz nessa liberdade econômica, justamente porque há essa disparidade entre elas. Então, quando a gente fala nessa supremacia da ordem pública, basicamente o maior interesse do legislador aqui é restabelecer este equilíbrio entre as partes. Restabelecer o equilíbrio porque elas naturalmente são desequilibradas porque há uma grande diferença no plano de vista econômico e possível e, portanto, das possibilidades de impor efetivamente a sua vontade. Porque, veja, de outra forma, você não está falando em liberdade de contratar. Se uma das partes não conseguiu impor a sua vontade, né, o que realmente ela desejava, porque possui uma capacidade econômica muito menor em relação à outra, essa vontade, em algum grau, também foi viciada, ainda que não se apresente em nenhum dos elementos específicos que a gente tratou lá dos vícios da vontade. Então, que a gente tratou nos negócios jurídicos. Então, esse é o principal ponto quando a gente fala em supremacia da ordem pública. O interesse coletivo é que haja este equilíbrio entre as partes e ele prevalece sempre que você tiver essa coletividade. São dois pontos, né? O primeiro, o interesse coletivo é de que haja efetivamente essa liberdade de contratar. E essa liberdade de contratar pressupõe esse equilíbrio negocial. E a segunda vertente é justamente isso. Havendo conflito entre o interesse público e o interesse privado dos contratantes, vai prevalecer o interesse público. E eu destaco aqui o artigo 421 do Código Civil, que vai dizer: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então veja que aqui se aplica tanto para aquele primeiro princípio quanto aqui do segundo. A ordem pública, gente, a ordem pública é uma norma jurídica inafastável pela vontade das partes. Então, ela não pode ser objeto de negociação. Isso não está em discussão, não está na mesa. O Estado não conferiu essa possibilidade aos contratantes. Ademais a gente vai dizer sobre o princípio do consensualismo. O que é esse princípio do consensualismo? O principal fundamento de existência do contrato é que haja um consenso da vontade entre os contratantes. Então esse sempre vai ser o seu elemento mais importante. Não havendo conflito com as normas, não havendo conflito com o interesse público, o que tem que prevalecer numa negociação, numa relação contratual, é justamente esse consenso da vontade entre quem contrata. O próximo princípio é o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, e que vai dizer o seguinte: via de regra, contrato só faz efeito entre quem contrata, ok? Não faz efeito perante terceiros. Por que isso é muito relevante? Quando você formula um contrato, quem está manifestando a vontade são as partes contratantes, você e a outra parte, ok? Então, quando você fala nisso, não é possível que um terceiro que não manifestou a sua vontade seja diretamente atingido por aquele contrato. Então, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais vai dizer exatamente isso. Somente aqueles que participaram na celebração do contrato, que, portanto, são partes destes, é que podem sofrer efeitos do contrato jurídico. Como todo princípio admite exceção, e a gente vai ver quando a gente falar em estipulação de benefício a terceiro e em promessa de fato a terceiro. Ademais, o próximo princípio ele é muito importante e despenca tanto no exame de ordem quanto em concursos públicos, que é o princípio da obrigatoriedade, também conhecido, né, o famoso também conhecido como pacta sunt servanda. Coloca aqui o nome, né, para que as pessoas anotem corretamente. Esse princípio vai dizer o seguinte:
as partes são livres para contratar, certo? Lembra lá a autonomia da vontade? Um dos seus aspectos é justamente isso. Liberdade para contratar, com quem contratar e o que contratar. Você é livre para fazer isso. Mas uma vez que você formalizou, uma vez que você celebrou um contrato, então esse contrato vai fazer lei entre as partes. O que isso quer dizer? Essa é a velha máxima do direito civil, né? O contrato faz lei entre as partes. O que isso quer dizer? Uma vez que você aceitou e celebrou um contrato jurídico, você vai ser obrigado, inclusive o Estado juiz pode te obrigar a cumprir com aquilo que restou acordado. Se esse contrato não tiver nenhum vício no plano da existência, validade e eficácia, não há como você se desobrigar desse contrato via de regra, tá bom? Então é o que vai dizer o princípio da obrigatoriedade. Ademais, o último princípio que a gente vai falar hoje é o princípio da boa-fé e da probidade. É muito importante esse princípio e tem uma grande repercussão, inclusive em casos práticos e também no exame de ordem e concursos públicos, e que justamente vai trazer essa necessidade de observância no momento de formulação do contrato, da retidão, da honestidade, da probidade entre as partes. Então, é um assunto tão relevante que o nosso código vai dizer que não só no aspecto da boa-fé, a boa-fé subjetiva que vai contar, mas mais ainda, né, e a que torna inócua, a boa-fé ela é analisada objetivamente. A boa-fé subjetiva é aquele que o legislador vai esperar que você tenha, mas mesmo que você não tiver, o que prevalece é a boa-fé objetiva nas relações contratuais. Vamos estabelecer as diferenças. O que é a boa-fé do ponto de vista subjetivo? Lembra lá quando a gente estudou responsabilidade? O que era responsabilidade subjetiva? É aquela em que havia dolo ou culpa do agente no momento em que comete um ato ilícito e que por conta dessa presença de dolo e de culpa, que são elementos subjetivos, é que ele incidiria em responsabilidade. Lembram? Trazendo aqui o conceito. Boa-fé subjetiva vai versar justamente sobre esse ponto interno, psicológico do agente no momento em que ele realiza um contrato. Então, se ele celebrou um contrato lesivo, mas ele sabia disso, então ele agiu dolosamente. Havia uma agressão à boa-fé do ponto de vista subjetivo. Internamente ele sabia disso. E como é que isso contrasta com a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é aquela que vai ser a referência independentemente dessa formação interna na vontade do agente. Então, a lei vai dizer, existe um padrão. Qual que é esse padrão? O padrão do homem médio, que é aquele que se espera no momento de realização de um negócio jurídico, e que esse padrão é a referência para saber se uma pessoa agiu com boa-fé ou não, independentemente dessa formação da psíquica interna do agente que celebrou o contrato jurídico. Um exemplo, se a pessoa ela formula um contrato de empréstimo, por exemplo, ela empresta um dinheiro, e ela sobre esse empréstimo deseja ser remunerada por meio de juros, e esses juros eles são abusivos, do ponto de vista da boa-fé subjetiva, vamos imaginar que a pessoa agiu completamente de boa-fé. Ela efetivamente não se deu conta internamente, do ponto de vista psíquico, né? E ela não se deu conta que aquele contrato era absolutamente lesivo à outra parte. O que a boa-fé objetiva vai dizer? Independentemente disso, do ponto de vista do padrão, da retidão, da honestidade, da reciprocidade entre as obrigações das partes, houve uma violação de boa-fé, ainda que internamente o agente não tenha se dado conta disso. Por quê? Porque os juros que foram cobrados pelo padrão do homem médio foram abusivos. Então, é importante que se tenha exatamente esses conceitos. Independe de dolo ou culpa e é uma referência que vai se ter para a aplicação da responsabilização, inclusive, de acordo com o padrão do homem médio. Ok? E, ademais, um último ponto para saber sobre esse princípio é que a consequência jurídica dele vai ser a nulidade das cláusulas.
Bem, na próxima aula a gente continua falando sobre a teoria geral dos contratos. Mais uma vez, antes de encerrar, eu peço a sua colaboração, que você curta, compartilhe os vídeos, se inscreva aqui no canal do GTUSP e a gente continua na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, até lá.